Bom, gente, nós falamos no começo do programa a respeito da chegada das eleições e ao meu lado já está o advogado, ele que é especialista em direito eleitoral, Marcelo Barroso. Boa noite, bem-vindo ao programa Estúdio 5. E eu já começo lhe perguntando, estamos preparados para ter uma eleição esse ano? Bom, boa noite, eu agradeço o convite imensamente, Fran, Débora e toda a equipe da Rema TV. Estamos preparados para as eleições 2020. Foi um estudo apresentado pelo TSE ao Congresso Nacional, que deu origem então ao estudo que no Congresso Nacional ensejou numa emenda constitucional. Por quê, Fran? E até para você, cidadão, entender. Para que as eleições saíssem do mês de outubro e fossem para um outro mês, era preciso mudar a nossa Constituição, porque até essa previsão de data está lá na nossa Constituição Federal. Então foi aprovada uma emenda constitucional, que é a emenda 107/2020, colocando as eleições para o dia 15 de novembro, primeiro turno, e 29 de novembro, segundo turno. Então quem pensou em viajar ali pela época de novembro e for nesse período, não vai participar das eleições. Importante a gente poder entender melhor. Foi definido para novembro. O senhor acredita que os candidatos, tanto para a prefeitura quanto vereadores, eles têm tempo suficiente para trabalhar a imagem, a campanha em si? Com certeza, o tempo já acontece há algum período já. Poderia já estarmos começando, como foi adiada as eleições, há um tempo maior para que esses candidatos se preparem. Hoje, na verdade, pré-candidatos, porque eles só se oficializam candidatos após a convenção. Mas é importante uma coisa que eu chamo a atenção para o lado social da discussão democrática de uma eleição. É necessário, sim, falar sobre política nesse período. Estamos vivendo uma pandemia e ela trouxe ao avesso a realidade da sociedade. Mais do que nunca, Fran, é necessário discutir a democracia e a política e as eleições 2020. As pessoas utilizam muito as redes sociais para fazer isso, né? Para os candidatos, assessorias de modo geral, o que é permitido nesse período de pré-candidatura, com relação a Facebook, Instagram, enfim? Bom, a Justiça Eleitoral e o próprio Congresso alterou a legislação e criou um dispositivo que diz: é permitido, entre aspas, tudo, desde que você não peça explicitamente o voto. Então vocês podem se posicionar, sou pré-candidato, essa é minha plataforma, essa é minha vontade, gostaria disso e quero isso, enquanto pré-candidato. Mas candidato mesmo só após a convenção, que com o adiamento das eleições jogou as convenções para final de agosto, começo de setembro. Até lá, todos que têm a pretensão são pré-candidatos. Então eles estão livres para poder dizer o que eles pensam a respeito da gestão e o que eles gostariam de propor. Eles estão livres e eles devem fazer isso. Você, cidadão, que tem interesse em ser candidato e já é um pré-candidato, diga sua plataforma, fale dos seus projetos, discuta e debata Porto Velho. Isso é importante e é necessário e você está autorizado por lei. Não se preocupe, bata no peito e diga: estou na briga enquanto pré-candidato. E essa questão o senhor falou a respeito de bater no peito, né? Disputando mesmo, o senhor acredita que hoje, com a sua experiência, né, especializado mesmo em direito eleitoral, enfim, os nossos eleitores, eles têm buscado ser mais criteriosos? Como é que está essa avaliação? Bom, as redes sociais fizeram uma mudança assim fenomenal. Elas aproximaram o cidadão de todos os debates em tempo real. Então hoje não tem mais o que se dizer que mantinha uma fake news por muito tempo. Rapidamente ela é quebrada. O próprio Facebook e os demais redes sociais estão criando um mecanismo nesse sentido. A população está inteirada, a população não quer mais saber de demagogia e a população não quer mais saber daqueles assuntos passados que falavam só de propostas mirabolantes, pensamentos mirabolantes. Hoje a população está bem pé no chão, graças às redes sociais que colocaram o povo para interagir com os pré-candidatos, possivelmente candidatos e o próprio mandatário. Qual seria a maior dificuldade hoje de um pré-candidato? Ele se impor dentro da concorrência ou o próprio conhecimento da gestão, no caso municipal? Qual seria a maior dificuldade hoje, no seu ponto de vista? Olha, eu acho que hoje a maior dificuldade o de fazer a política democrática
é não estar mais nos braços do povo, é não estar mais junto, abraçando, sentindo, dialogando, até por causa das restrições sanitárias, não pode ter agora com o novo decreto uma reunião com mais de 10 pessoas. Isso é o que está sendo dificuldade. Agora, pré-candidato não pode dar desculpa que não sabe do orçamento da prefeitura, porque o portal da transparência está aí para isso. Pré-candidato não pode dar desculpa de que desconhece a estrutura da sua prefeitura e da Câmara Municipal, porque o portal da transparência está aí para isso, à disposição de toda a sociedade. Com relação ao orçamento, falando especificamente a respeito dos partidos, a gente sabe que tem partidos que são pequenos, né, que ainda não tem coligações, enfim. Como que eles vão administrar o recurso financeiro, que eles podem usar realmente? Como é que está essa questão, doutor? Bom, existe o fundo partidário e o fundo eleitoral. É importante deixar o cidadão aí que está nos assistindo empoderado de conhecimento. O fundo partidário é um fundo que o partido tem para gerir seus recursos administrativos, sede, aluguel, internet, enfim. O fundo eleitoral, ele deve ser usado exclusivamente para esse período de campanha pelos candidatos após a homologação em convenção. E existe ainda um separador. 30% de todo o fundo eleitoral que vier para os partidos deve ser usado nas campanhas das mulheres. Que interessante. E a presença das mulheres dentro da política? A gente tem percebido, né, um avanço. As mulheres são favorecidas ou não dentro desse processo? As mulheres hoje estão ganhando um espaço que antes não existia por uma imposição, na maioria feita por homens que cuidavam da administração dos partidos, os dirigentes partidários. Eu trago um exemplo da OAB. A OAB aprovou uma regra que até na composição da diretoria é necessário ter o mínimo de participação do gênero. Ou seja, é preciso ter o mínimo de participação de mulheres. Caso contrário, você nem registra a sua chapa para concorrer à eleição. As mulheres precisam ser chamadas ao debate. E não é algo que a gente tem que criar uma lei para obrigar a mulher a vir. Não, a gente está agora, enfim, reconhecendo o espaço que elas merecem e proporcionando esse caminho aberto para o debate. Com relação aos partidos, número de filiados, qual é o período que a pessoa pode dizer, eu sou pré-candidato, tem uma porcentagem de pessoas filiadas? Como que funciona essa parte administrativa dos partidos? Os partidos políticos, eles tiveram que se organizar até o dia 4 de abril, porque a previsão inicial para as eleições esse ano era 4 de outubro. Então, quem tinha vontade de ser candidato nessas eleições tinha que se filiar até o dia 3, 4 de abril no máximo. E a partir daí já podia se posicionar pré-candidato, porque ele já possuía uma filiação partidária dentro do prazo legal para então buscar uma vaga em convenção. Ele é pré-candidato até registrar a sua candidatura após convenção da ata entregue no TRE. É interessante você falar, Fran, sobre esse quantitativo de candidatos e eleitores. É o seguinte, a regra eleitoral diz que você pode lançar, você partido político, até 150% de candidatos quanto ao número de cadeiras que existam daquilo que se concorre. Então, a nossa Câmara Municipal em Porto Velho tem 21 cadeiras. 150% desse número, para arredondar como a lei diz, vai para 32. Então, todo partido pode lançar até 32 nomes para concorrer às cadeiras de vereador em Porto Velho. Lembrando que desses 32... tem que ter a porcentagem de gênero. Todo mundo fala a porcentagem de mulher. Não, é gênero. Pode ter mais mulheres do que homens, mas é importante ter um mínimo de gênero. Então, dos 32, tem que ter 10 mulheres, 22 homens, ou 2 mulheres e 10 homens. Com relação à propaganda eleitoral na televisão, o que ficou decidido? A propaganda eleitoral ela vai acontecer normalmente dentro do período que já há do cronograma específico, calendário de resolução do TSE, e é importante dizer à população, propaganda eleitoral, ela não é gratuita. O horário eleitoral é pago por você, cidadão, para que você tenha a proximidade daqueles que pretendem conquistar o seu voto, para que você possa fazer uma escolha com base nas informações trazidas por esse candidato. Antes de concluirmos a nossa entrevista, eu gostaria de deixar claro para quem está em casa que, além de ser advogado, é especialista, né, em direito eleitoral, é também pré-candidato a vereador aqui de Porto Velho. Não pode deixar de falar isso. De onde veio a sua motivação e o que a gente pode esperar da sua candidatura, se eleito? Bom, eu fico muito feliz com o espaço que me é proporcionado. Eu vim aqui mesmo como um advogado especialista em eleitoral, um professor universitário da cadeira de Direito Eleitoral,
mas registrar que sou pré-candidato agora, e é a primeira televisão que eu venho para registrar isso. Somos pré-candidatos, já há 12 anos trabalhando na área pública, trabalhando na área eleitoral. Esse pensamento é coletivo. Eu até brinco que ele está começando, sabe aquela coisa de empresa de família? Está começando lá em casa, com meu pai, minha mãe, meus irmãos, meus amigos. E o sonho cresceu, o sonho tomou corpo e agora a gente está aqui como pré-candidato à disposição da população de Porto Velho. Muito obrigada pela sua participação. Eu conversei com um advogado especialista aí em direito eleitoral, Marcelo Barroso, que com certeza tirou não só a dúvida de você, eleitor, mas também pré-candidato, tanto para a prefeitura quanto para os vereadores aqui de Porto Velho.